Olá, alunos! Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, chamado de PA. Progressão aritmética é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior é uma constante. E essa constante ela é chamada de razão e é representada pela letra R. Então, continuando os estudos de sequência, nós vimos sequência na aula anterior, agora nós estamos vendo progressão aritmética. Ela é uma sequência, mas ela tem uma regra, ela tem uma lei de formação, né, uma característica. E a característica dela é que a diferença de um termo para o outro é uma constante. Então, de todos os termos, a partir do segundo, entre o segundo e o anterior, entre o terceiro e o segundo, sempre vai ter uma constante. Então, alguns exemplos aqui. A classificação da progressão aritmética. Ela pode ser crescente se cada termo a partir do segundo é maior que o anterior. Ou seja, quando a razão ela for positiva. Então, aqui nós temos um exemplo. 3, 7, 11, 15 e 19. É uma sequência. Como que nós sabemos se ela é uma progressão aritmética? Nós vemos que de um termo para o outro, ele vai adicionando 4. Então, de 3 para 7, nós somamos 4. De 7 para 11, nós somamos 4. De 11 para 15, nós adicionamos 4. E de 15 para 19, nós adicionamos 4. Então, é uma constante. É a mesma razão para todos os termos. A partir do segundo. Então, a razão aqui ela é 4. E o 4 ele é positivo, maior que 0. Ela é positiva. Então, ela é uma progressão aritmética crescente. Se cada termo a partir do segundo é menor que o seu anterior, ou seja, quando a razão é negativa, ela vai ser decrescente. Então, tem um exemplo aqui, ó, 16, 10, 4, menos 2 e menos 8. Nós vimos que a diferença entre um termo para o outro, nós estamos diminuindo 6. Então, 16 para 10, nós tiramos 6. De 10 para 4, nós tiramos 6 também. De 4 para menos 2, nós tiramos 6. Né? Tenho 4, devo 6, ficou com menos 2. De menos 2 para menos 8, nós estamos adicionando menos 6. Né? Devo 2 e peguei emprestado mais 6, ficou menos 8. Então, aqui nós vemos que a diferença é menos 6. Como é negativo, menor que 0, é uma progressão aritmética decrescente. Se todos os termos são iguais, né? Se é uma sequência de números iguais, então nós vimos que a constante ali seria 0. Né? Não está adicionando nenhum valor, está permanecendo o mesmo valor em todos os termos. Então, a constante aqui, nós chamamos ela de progressão aritmética constante, porque a razão é 0, tá bom? Para você achar qualquer número, qualquer termo da PA, da progressão aritmética, existe uma fórmula para facilitar você encontrar qualquer termo da PA. Então, a fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, essa é a fórmula do termo geral de uma PA, onde o AN ele significa um termo geral, ou seja, você não sabe qual é esse valor, você coloca o AN. O A1 é sempre o primeiro termo da PA. O N é o número de termos. Então, A1, A2, A3, o N significa a posição que esse termo ocupa. E o R é a razão da PA. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês conseguirem assimilar como resolver uma questão quando tem progressão aritmética. Qual é a razão
da PA que se obtém inserindo 5 termos entre 2 e 38. Então, você tem o 2, você vai inserir 5 termos entre ele e o último número. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o último número é o 38. Então, o 2, ele fica sendo o primeiro termo, que seria o A1. O A1 é igual a 2. E o 38 é o último termo. Como aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é o sétimo termo, então ele é o A7. Tá bom? Então, o N, ele sim significa o número, é a posição em que o termo está ocupando na sequência. Então, o 2, ele está ocupando a primeira posição, e o 38, ele está ocupando a sétima posição. Tá bom? Na fórmula, nós substituímos assim. Nós temos o valor do A7, do termo 7. Então, nós colocamos A7 igual o A1, que é o 2. N menos 1. O N não é 7. 7 menos 1 dá 6. 6 vezes a razão. Tá bom? Então, eu substituí na fórmula os dados que eu tenho do problema. Agora, eu tenho que substituir na fórmula os valores que eu tenho. Então, eu tenho o valor do A7, que é 38, coloco aqui, e tenho o valor do A1, que é o do primeiro termo, que é o 2, coloco aqui. E o resto é só calcular. Como tem uma incógnita que é a razão, vocês devem lembrar de equação de primeiro grau, quando tem uma incógnita, você tem que isolar essa incógnita para achar o valor dela. Então, aqui, o 6R nós temos que isolar. O 2, ele vai passar para o outro lado. Aqui eu só inverti as posições. Como é uma igualdade, você pode inverter, né? Então, eu coloquei 6R igual a 38 menos 2. Ó, o 2 não tá positivo, quando ele vai para o outro lado, ele fica negativo. 38 menos 2. Então, ficou 6R igual a 36. O 6, ele tá multiplicando, vai para o outro lado do igual, dividindo. Então, fica R igual a 36 dividido por 6, igual a 6. Então, a razão, a resposta desse problema é a razão da PA é 6. Um outro exemplo. O cometa Halley pode ser visto da Terra a olho nu quando está na parte de sua órbita que fica mais próxima do Sol. Isso ocorre, em média, de 76 em 76 anos. Sabendo que, após o descobrimento do Brasil, a terceira vez que ele foi visto na Terra a olho nu foi em 1683 e a sétima foi em 1986, quando foi a quinta vez após o descobrimento do Brasil que ele foi visível da Terra a olho nu. Então, nós temos que verificar as informações do problema. Nós temos que a terceira vez que ele foi visto foi em 1683. Então, o A3, que é a terceira posição, seria 1683. E a sétima é 1986. Então, aqui vai ser o A3 e aqui vai ser o A7. Entre eles tem 3 números, né? A3, A4, A5, A6 e A7. Qual é a razão entre eles? A razão é 76, ó. 76 em 76 anos. Então, a razão fica sendo 76. O que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir o A5, que é quando foi a quinta vez após o descobrimento do Brasil que ele foi visível da Terra a olho nu. Então, nós temos que descobrir o quinto termo. O quinto termo é o A3
mais duas razões, 2 vezes a razão. Não é isso? Ó. Daqui para cá é 76, daqui para cá 76. Aqui é o A3, A4 e A5. Então, é 2 vezes a razão. Só substituir os valores que nós temos. Nesse caso, nós temos o A3, que é 1683, e temos a razão, que é 76. Então, fica 1683 mais 2 vezes a razão. A5 igual a 1683, 2 vezes 76 dá 152. Então, a soma dos dois chegou no valor de 1835. Então, a conclusão, a resposta do problema é: o 5º ano após o descobrimento do Brasil, que ele foi visto da Terra a olho nu, foi em 1835. Então, vocês têm que ver o problema, analisar as informações e montar a continha para fazer, para saber qual é a resposta do problema, tá bom? Mais um exemplo. Qual é o 20º termo da PA 2,8, infinito? Então, nós temos o quê? Nós temos o primeiro termo, que é 2, ele é o A1. Qual é a razão? A razão de 2 para 8 é 6, e tá adicionando 6. Então, 2 mais 6, 8. Então, a razão é 6. E o N fica sendo o quê? 20, porque é o 20º termo que ele quer saber. Então, nós pegamos lá a fórmula do termo geral da PA e substituímos os valores. Vamos ver de novo qual é a fórmula. Aqui, ó. A fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula. O N nós vamos substituir por 20, o A1 por 2, aqui 20 menos 1 dá 19, e a razão é 6, vezes 6. Então, fica A20 igual a 2 mais 19 vezes 6. Agora, é só fazer a continha. 19 vezes 6, 114, mais 2, 116. Então, o 20º termo dessa PA vai ser o número 116. Tá bom? Com base nessas informações, então, eu fiz umas questões lá no formulário Google para vocês treinarem, tá bom? Bons estudos!